Bom dia! Hoje eu vou falar dos erros mais comuns ao trabalhar com aromaterapia. Aqueles erros que a gente acaba cometendo quando não sabe muito bem sobre o que a gente está fazendo. Erros que eu também já cometi, mas ao estudar, ao aprender, ao começar a entender a aromaterapia e todos suas seguranças, riscos, né? Eu passei a entender que algumas atitudes que eu tomava ao trabalhar com a aromaterapia eram erros. Então eu tô aqui hoje para falar, né, nessa pausa aromática, sobre os grandes não, né? Os erros mais comuns onde que você faz, né? Que você faz quando você está trabalhando com aromaterapia e explicar por que são erros, né? E isso é importante também a gente entender, porque às vezes a gente está atendendo uma pessoa, fala para a pessoa, não faz isso, e a pessoa não entende porque você está falando que não faz isso, né? E aí você tem que saber explicar. Tudo meu, assim, eu procuro uma explicação embasada. Não adianta você falar que não pode, você tem que embasar, né? Até fiz uma pausa aromática sobre os óleos essenciais utilizados em crianças com autismo, e eu embasei o porquê não utilizar alguns óleos essenciais e indiquei outros óleos essenciais. Então, e embasei também por que usar a aromaterapia, né? Eu coloquei lá um artigo, tudo, e que é importante quando você encontra, por exemplo, quando você atende uma pessoa, uma mãe com uma criança com esse diagnóstico, você tem que saber explicar para ela, tá? Então hoje eu vou trazer este tema que é polêmico, né? Alguns erros não é polêmico, outros erros são polêmicos e a gente vai conversar hoje na pausa aromática. Lembrando, a minha pausa aromática é de segunda a sexta, meio-dia. Toda pausa aromática minha é com foco na aromaterapia profissional. Você utilizar os óleos essenciais e todos os outros recursos da aromaterapia com segurança e resultados. E aí, se você quiser um tema diferente do que eu tô trazendo hoje ou que eu trouxe semana passada, é só sugerir, manda no inbox, deixa no comentário aqui quem tá no YouTube ou quem tá no Instagram também, deixa no comentário. Entra na minha comunidade Facebook, coloca lá. Então, assim, é importante para mim saber se eu estou esclarecendo as suas dúvidas na minha pausa aromática, né? Suas dúvidas com aromaterapia profissional. Bom, bem-vindo então, né, à minha pausa aromática, onde eu dou informações técnicas, conteúdo e explicações e trago toda uma plausibilidade, né? Eu trago todo um contexto, uma base conceitual para você entender o porquê fazer de um jeito e por que não fazer daquele jeito. Bom, então hoje eu vou falar sobre os óleos essenciais, sobre todos os recursos da aromaterapia, os erros que até eu já cometi ao atender com aromaterapia, e a gente tem que lembrar que errar é humano, mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente não pode fazer os mesmos erros, né? A gente não pode continuar fazendo os mesmos erros, porque sim, mudar faz parte do ser humano, né? Eu falo isso na psicoaromaterapia. Ao você identificar uma limitação, ao você identificar uma objeção, alguma coisa que esteja bloqueando o seu caminhar e você quer mudar, não tem problema. Né? Se você conversasse com a Paula, eu dou aula há 3 anos já de aromaterapia, tá? Eu tenho um curso há 3 anos. Se você assistir a aula que eu dei lá há 3 anos atrás, é diferente da aula que eu dou hoje. Porque todo mundo é humano, todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que mudar e você tem que se dar essa chance também de mudar, né? Porque você vai ouvir às vezes uma pessoa falando assim:
Ah, ela falava isso e agora tá falando aquilo, né? E aí você vai falar, é assim, eu mudei por causa disso, 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 tá? Então, assim, a gente sabe que os óleos essenciais, eles atuam no campo físico, mental, emocional e energético, né? E a gente sabe que eles trazem um equilíbrio na saúde, na beleza e no bem-estar, né? Assim, com o uso cada vez mais difundido, as pessoas falando nas redes sociais, tendo vídeo no YouTube, vídeo corporativo sobre marcas, a gente está sendo bombardeado por informações, né? E aí passa a usar, às vezes, de qualquer forma, essas riquezas, essas preciosidades que são os óleos essenciais e acaba achando que a aromaterapia se resume em óleos essenciais, tá? Então, toda essa gama de informações, quando você estuda, você aprende a filtrar essa gama de informações e passa a ter a sua opinião, seus próprios conceitos, né? Então é interessante você ter essa percepção. Além disso, muita coisa sobre segurança desses óleos essenciais no passado nem se sabia. Então, se você errava no passado, não é problema, porque no passado não se sabia de alguns riscos e que hoje já se sabe, devido ao tempo que as pessoas estão usando, devido aos estudos que estão aumentando, a quantidade de artigos científicos aumenta, dobra de número a cada ano, né? Então, se hoje a gente tem aí uma média de 20 mil artigos no ano de 2020, em 2019, 10 mil, em 2018, 5 mil. Então, é natural que essa quantidade de estudos, esse dobrar de estudos científicos, traga para a gente informações atualizadas. É natural que traga para a gente questões de segurança que a gente não sabia antes, ou até mesmo óleos essenciais que a gente não conhece, né? Então é natural que você, ao estudar a aromaterapia e a perceber, né, que você, isso eu fazia errado, mas às vezes você fazia errado até por uma falta de conhecimento, porque naquela época não tinha aquela comprovação, tá? Então, assim, o vídeo de hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns, por que são erros, que é importante a gente entender. Eu faço errado, mas por que que isso é errado, tá? E se você é uma pessoa que acha que sabe tudo, né? E que já tá bom, que sabe, não precisa saber mais, não precisa nem assistir esse vídeo, nem precisa estar comigo nessa live, mas eu sou assim e quem vai ficar nesse vídeo comigo, tenho certeza que pensa que nem eu. A aromaterapia, ela é recente sob o ponto de vista da ciência, então a gente está sempre estudando, né? Sempre buscando informações atualizadas para a gente poder cada vez melhorar naquilo que a gente se propôs em trabalhar, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns para que você utiliza, que você pratica muitas vezes atendendo com aromaterapia e muitas vezes atrapalha até nos seus resultados, tá? Então, o primeiro erro que eu encontro muito, né? E não é uma pessoa, é duas, é três, e eu já fiz, eu vou confessar aqui, né? Então, eu já fiz é utilizar doses mais altas, porque vai funcionar. O que que acontece, né? Às vezes você pega uma receitinha lá, né? Minha professora, ou num livro, né? Ou numa referência que você confia, você olha e você fala assim, nossa, esse óleo essencial é bom para isso, né? Então eu vou colocar um pouco mais, porque aí eu vou obter resultado mais rápido, tá? Isso é o primeiro erro clássico quando a gente começa a trabalhar com óleo essencial.
A gente acha exagero aquela questão de 2 gotas. Ah, 2 é pouca, vou colocar 3, vou colocar 5, vou colocar 10. Tá? E eu já fiz esse erro lá no início, lá no passado, né? E aí, quando eu comecei a estudar, eu percebi que isso era um erro. Por que que eu percebi que isso era um erro? Porque o óleo essencial, ele é concentrado, ele é potente, ele é rico em propriedades terapêuticas, né? Então, se ele é concentrado, se ele é potente, são aquelas gotículas que você precisa usar. São aquelas pequenas gotas que está ali, né? Na referência que você estudou, por exemplo, para você conseguir. E aí, ao você passar a formulação para a pessoa que você está atendendo, você explica para ela. Você tem que chegar para ela e falar: ó, eu tô falando para você usar 3 gotas aqui, porque é o seguinte: cada frasco, por exemplo, de limão siciliano tem 25 limões, né? Então ninguém faz, por exemplo, chutando aqui, um chá de 25 limões num dia só. Então a gente tem que ter essa consciência, tá? A gente tem que ter essa consciência do quanto de planta a gente tem dentro de um óleo essencial. E aí você fala para a pessoa assim: usa em gotas. E a pessoa não acredita em você, como isso já aconteceu comigo. E acontece também, às vezes, você atendendo, você comete esse erro, ou você passa a formulação para a pessoa e a pessoa não acredita no que você está falando e não compreende que a aromaterapia, ela é terapêutica, né? Ela é um uso contínuo para você obter o seu objetivo, para você chegar no resultado que você pensa, né? E aí, quando eu falo da potência dos óleos essenciais, eu vou trazer um exemplo clássico que eu já vi mais de uma pessoa fazendo isso: capim-limão. O capim-limão, ele tem um aroma maravilhoso, tá? Um aroma marcante, conquista de cara, volatilidade alta, né? E ele é top de linha para reduzir gordura localizada. Eu fui num congresso e vi uma palestra de uma professora de estética e ela falou que ela usou o capim-limão. A palestra dela foi sobre o capim-limão na redução da gordura localizada através do uso do capim-limão diluído em óleo vegetal em massagens. Só que ela apresentou o trabalho dela, teve um resultado excelente, tá? Durante um período X, o período de tratamento terapêutico. Só que o capim-limão, ele pode causar sensibilização de pele. E dependendo da quantidade que você está usando, essa sensibilização pode acontecer de imediato. E aí você não passa a ter mais um benefício, você passa a ter um malefício com o capim-limão. Porque você irritou a pele da pessoa que você está atendendo. Irritou o sistema olfativo da pessoa que você está atendendo. Então, quando eu falo de usar a quantidade correta ali, que está dentro da sua referência, eu falo porque eu também já errei. E acredito que você também já possa ter errado nessa questão, ou até mesmo ao falar para uma pessoa, a pessoa falar para mim: ah, a Paula está exagerando. E aí você tem que saber explicar. O capim-limão, quando ele é usado na pele, né, é importante, ele pode causar sensibilização até 15 dias depois, que a gente chama de hipersensibilidade tardia. O capim-limão, por exemplo, a gente tem hipersensibilidade imediata, tardia e até mesmo pode estimular uma dermatite, uma propensão que a pessoa tenha aquela alergia. Então, dependendo da forma que você utilizar, né? Dependendo da forma que você aplicar, se você não aplicar a quantidade correta daquele óleo essencial naquele sistema, naquele organismo, né? Você pode estar provocando um malefício na pessoa. E a pessoa, na boa, vai odiar capim-limão pro resto da vida.
E aí você vai causar na pessoa um transtorno de pele que ela também não, ela não vai só odiar o capim-limão, não, ela não vai querer saber mais de você. Simples assim, tá? Então, assim, essa hipersensibilidade que eu falo da alergia de pele, né, que é chamada de hipersensibilidade ocasionada por um processo de resposta imunológica, é porque o organismo da pessoa enxerga o óleo essencial como um alérgeno. E o que é alérgeno, Paula? Pelo amor de Deus, você fala, né? Alérgenos são substâncias que provocam e induzem essa hipersensibilidade na pele, tá? É uma reação alérgica. E existem, sim, pessoas que são susceptíveis a, quando tem contato com alguns óleos essenciais específicos, exemplo, capim-limão, elas respondem na pele com sensibilização exacerbada. Como se aquilo fosse uma substância alérgica para ela. E como se fosse, não, é uma substância alérgica para ela. E aí você tem que saber o que o capim-limão tem para você não pegar e pegar outros óleos essenciais que têm a mesma coisa e vai provocar a mesma coisa na pele daquela pessoa, tá? Então, os alérgenos não são só substâncias sintéticas, são substâncias também naturais. E é por isso que eu falo aqui hoje, tá? Que é um grande erro nosso. Às vezes a pessoa responde de forma alérgica na pele, uma dermatite, uma vermelhidão, uma coceira, tá? Uma vez eu tava fazendo massagem com semente de uva, que não era o meu, era da pessoa que tava fazendo em mim. E aquilo começou a empolar minha perna, e eu saí correndo. E fui tomar banho, fiz tudo errado, né? Porque vamos combinar que eu fiz tudo errado? Quando você tem um problema de alergia de pele ocasionado por um óleo, por exemplo, óleo essencial, a maneira correta de você cessar aquela alergia, de você cessar aquela resposta, é diluindo em óleo vegetal, né? Ao jogar água, o que acontece? Nada. Essa que é a verdade. Por que não acontece nada, Paulo? Porque se você pegar um vidro de água e pingar uma gotinha de óleo essencial, você vai ver que não mistura. Então, se a sua pele está respondendo de forma alérgica, né? Porque você pegou e colocou mais para ter um resultado mais rápido, ou você usou o óleo essencial escolheu de forma errada para aquela pessoa, ou ela respondeu com uma dermatite que você não tem como esperar, né? O certo é sempre fazer um teste alérgico, tá? Então, se isso aconteceu, é óleo vegetal. Se você colocar o óleo na água, não adianta nada, ele vai continuar ali bonitinho inteiro, né? Então, eu peguei, tive a alergia, isso faz uns 8 anos mais ou menos, não lembro. Aí saí toda empolada, corri pra casa e fui tomar banho. Aí o negócio continuou empolado, já tô nada, gente. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um óleo. Não tem óleo? Vai azeite. Azeite extra virgem, tá? Não é prensado a frio, é industrializado. Você vai ficar cheirando a salada, mas você tá conseguindo, pelo menos, cessar o processo de resposta alérgica da pele. Então, esse conhecimento é importante, né? E aí, quando eu trago e quando eu falo que um dos maiores erros é você utilizar, né, uma quantidade maior de óleo essencial para você obter resultados mais rápidos, é quando eu entro com o tal do mantra. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente não pode esquecer desse mantra quando a gente fala com uma pessoa, quando a gente está tratando uma pessoa, tá? E aí a diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Então, na hora de você dosar o óleo essencial, não adianta colocar muito.
Às vezes a gente faz um serofacial, eu publico muito aromatips com várias formulações que eu já usei em pessoas que eu atendi, eu já usei em mim mesma, eu já usei estudando, tudo isso, né? E eu publico muito aromatips. E aí eu recebo direto no inbox: ô Paula, você recomendou só 2 gotas de copaíba, posso colocar 5? Que eu preciso clarear muito a minha melasma. Aí eu falo pra pessoa: não, porque não pode. Primeiro, isso não vai acelerar o resultado. Pode trazer malefício para a pele. Você não vai acelerar o seu resultado. Você pode até acelerar um processo alérgico, como eu citei sobre o capim-limão. O capim-limão, ele não é dermocáustico, ele não é dermoagressivo. Existe um risco que a gente chama que é sensibilização de pele. Ele causa sensibilização na pele. Então a gente tem que conhecer isso, a gente tem que saber com o que a gente está lidando, aquela concentração que a gente está lidando, né? E aí na hora de perder a gordurinha localizada, a galera mete gengibre, mete capim-limão, coloca tudo e sai feliz e acha que tá arrasando. Mas daí uns 15, 20 dias, a pele pode começar a ter uma sensibilidade tardia, né? E aí a gente tem que saber lidar com isso. Então você tem que, quando você está trabalhando, alguns óleos essenciais e no trabalho, em toda atividade sua de formulação, você tem que tomar cuidado com a diluição que você está trabalhando, tá? O segundo erro que eu vejo, que é muito comum, tá? E eu confesso também que eu já fiz. Eu acho que todos os erros que eu vou falar hoje eu já fiz. Porque a falta de conhecimento faz isso com a gente, né? Então, o segundo erro é o seguinte: você adquirir os óleos essenciais por preço, tá? E aí, o que acontece? O que tá acontecendo hoje, na verdade? Você encontra óleos essenciais em tudo quanto é lugar. Você vai em rede de lojas gigantesca, você acha lá uma prateleirinha de óleos essenciais. Aí, por causa do Covid, você não sai mais, você acessa sites. Aí você acessa sites de redes assim, nada a ver com óleo essencial, e tá lá vendendo óleo essencial. E aí você acaba escolhendo o óleo essencial por preço. Aí você fala assim: ah, a lavanda de fulana tá mais barata do que a lavanda da ciclana, então eu vou comprar a lavanda de fulana. Qual é a diferença? Tem o mesmo nome científico. A lavanda é típica para acontecer isso. A lavanda, gente, eu vou dar um exemplo assim, bem típico do que aconteceu, né? Eu represento algumas marcas, eu tenho uma loja especializada em aromaterapia, e é natural que sempre chega alguém falando assim pra mim: Paula, a sua lavanda tá cara. Eu achei uma lavanda por R$30, da marca X. Aí eu falo pra pessoa assim: olha. Aí ela fala assim pra mim: não, mas é o mesmo nome científico. Aí eu falo: ok, mas a qualidade não é a mesma. Ela pode ser 100% natural, ela pode ter sido extraída pelo mesmo método de extração da lavanda que eu tô aqui na loja, né? Mas ela não tem a mesma qualidade, e aí não vai te dar o resultado. E o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos lá, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu tenho lá a lavanda ela tem vários componentes químicos, né? Isso aí, volta e meia eu falo aqui, falo na aula, falo em curso, falo nos encontros, falo em workshop. Os óleos essenciais são um complexo químico. Aí tem várias moléculas lá. E aí, e tem os ativos majoritários, que a gente chama, que são os que têm maior quantidade. E tem os ativos minoritários, que é aqueles que você tem menor quantidade, mas que fazem diferença naquele óleo essencial e que indicam até o nível de qualidade de óleo que você está trabalhando. Aí no caso da lavanda, por exemplo, existe uma molécula que se chama cânfora. Todo mundo conhece o aroma canforado, né? Você conhece, você que tá aí.
Responde sim para quem já conhece o aroma canforado, que para mim é importante. O aroma canforado é um aroma que atrapalha o odor da lavanda. Tal, a lavanda não tem cânfora, desculpa, tô aqui para te informar que a lavanda tem cânfora. Só que a lavanda que tem cânfora de alta qualidade tem 0,2, 0,3% de cânfora. E aí o odor da lavanda não fica alterado, o resultado junto à pessoa não fica alterada. Aí tem gente que chega pra mim e fala, eu detesto lavanda. Aí eu falo assim, mas por que você detesta lavanda? Lavanda todo mundo gosta e tal, não sei o que, nananã. Aí eu tento descobrir se é porque resgata uma memória para ela que realmente tem uma ligação com o odor do aroma, ou se foi uma lavanda de baixa qualidade que ela pegou e não gostou. Por quê? Lavanda de baixa qualidade tem 4, 5% de cânfora, gente. É cânfora para dedéu quando eu falo em termos de odor, tá? A Anne tá falando aí, não é mesmo? Comprovei isso com hortelã-pimenta. Exatamente, Anne. Eu tenho um exemplo típico que uma vez eu estava atendendo uma pessoa online e geralmente quando eu atendo uma pessoa eu peço para ela me mostrar os óleos essenciais que ela tem em casa. Ou mostrar os óleos essenciais que ela mais gosta, porque às vezes a pessoa tem um mundo de óleos, né? A cristaleira dela não tem mais as taças que ela ganhou de presente de casamento. A cristaleira dela é só óleo essencial, né? Aí tem muito. Aí eu falo assim, não, pega então os que você mais gosta. Aí ela pega o que você mais gosta. Aí uma nesses atendimentos, ela pegou o hortelã-pimenta. E era uma marca que eu não gostava muito, né? Aí eu falei assim, eu não conheço todas as marcas, tá? Eu conheço aquelas que eu usei, experimentei. Muita gente me pergunta, Paula, o que você acha de marca tal, gente? Eu não tenho opinião sobre todas as marcas, tá? Aí eu falei assim pra essa pessoa que eu atendi. Pinga uma gotinha de hortelã na sua mão e faz assim. E fala comigo o que você sentiu. Aí ela fez. Gostosinho. Falei, gostosinho não. Hortelã é forte. Hortelã é muito rico em mentol. Era pra você responder de outra forma. E aí eu falei com ela. Eu falei assim, olha, eu vou pedir para você adquirir o hortelã da marca XYZ. Você pode comprar na minha loja, como pode comprar em qualquer outro lugar. E se você não sentir a diferença, eu te pago esse hortelã. E aí ela comprou e falou, nossa, que diferença! Né? Então, às vezes aquele hortelã que ela comprou, pode ser que nem estava adulterado nem nada. Mas, com certeza, era de uma qualidade muito inferior, né? Aí a Janine tá comentando sobre a lavanda dentada. Tem alto teor de cânfora, mesmo assim é agradável. Sim, Janine. Na verdade, a cânfora não agrada gregos e troianos, né? A cânfora agrada só gregos, digamos assim. E a cânfora, gente, ela é muito boa para casos de dores, né? De cãibra, atleta de esporte de alto desempenho, tá? A lavanda dentada, em particular, é a lavanda que mais dá no Brasil, né? É a lavanda brasileira. Então, a gente não pode achar que qualquer óleo essencial vai dar resultado e aí aquele que tem um preço bom o outro que tá cobrando muito caro vai é muito caro e tá achando que eu vou comprar e acabou. Não, tá? Agora, tem um outro lado também, né? Você pega um óleo essencial muito caro e fala, essa marca deve ser boa. Mas às vezes ela pratica uma filosofia de venda que para manter
a filosofia de venda dela, ela coloca o preço lá em cima. Então você tem que também saber dosar. Nós no Brasil temos marcas brasileiras excelentes de óleos essenciais. Você pode pesquisar. Elas praticam preço mais ou menos na mesma média, o que te dá uma noção exata do quanto custa cada uma, tá? Você encontra marcas que falam da onde vem a lavanda, como é que não é. Então isso tudo, quando você está atendendo uma pessoa, você tem que explicar. Por quê? Porque às vezes você está indicando um óleo essencial, tá? E aí você tá indicando e fala pra pessoa usar um tea tree, como aconteceu comigo, né? E aí a pessoa comprou a marca que ela tinha disponível. Eu, na época, eu não tinha maturidade para explicar para ela que não podia comprar aquela marca. Ela comprou. E aí coçou, que foi uma beleza, o local do uso, né? Da onde ela usou na pele, empolou. E eu fiquei ali, eu falei, Jesus, passa óleo vegetal e suspende o uso. E ela nunca mais quis saber de óleo essencial. E eu falei, não faz isso, né? Então, eu tenho até uma live que eu falei, você precisa ser crítico na hora de comprar um óleo essencial. Preço caro demais, barato demais, não é maneira de selecionar óleo essencial, né? E aí eu falo sempre, para você utilizar óleo essencial e saber comprar, né? Você tem que saber fazer a leitura lá do rótulo, né? Você tem que pegar o rótulo lá e ver, né? Tem o nome popular? Tem. Tem o nome científico? Tem. Tem a origem? Tem. Tem responsável técnico? Tem. É em vidro? É. Vidro escuro? Sim. Conta-gotas? Sim. Paula, o meu não tem registro da Anvisa. O que significa isso? Muito simples. Significa que a pessoa pegou, comprou 1 litro de óleo essencial na fonte, na produtora. Não estou falando se é ruim ou bom, tá bom? Eu só tô te explicando. E ela pegou os frasquinhos e fez os frasquinhos de 10 ml, rotulou e te entregou. E o que isso significa? Qual o risco disso? Ali tem 10 ml exatos? Ali foi esterilizado e manuseado da maneira correta? Ali tem toda a parte fiscal de imposto que você tem que pagar no Brasil. Você pode estar incentivando um comércio paralelo. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas atitudes nossas, tá? Uma vez, foi muito engraçado, né? Bem no início da questão do Uber, que o Uber não era legalizado, né? E aí o taxista começou a esculhambar o Uber. Tá comigo. Aí eu falei assim, você tá esculhambando o Uber, beleza. Mas você vai lá no mercado paralelo e compra vários itens mais baratos. Então essa atitude suja demonstra que é a mesma coisa que quem tá procurando Uber hoje. Naquela época, né? Hoje mudou, porque tudo legalizou e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com isso, sabe? A gente tem que pensar. A gente acha que é porque óleo essencial, todo mundo é do bem, 100% natureza, né? E não é muito bem por aí, tá? Então, tem que ter o registro da Anvisa para garantir a manipulação correta do óleo essencial, o invase correto desse óleo essencial. Tem que ser num frasco escuro, né? Porque para garantir que a integridade terapêutica do seu óleo essencial. E isso tudo você tem que saber explicar. Isso tudo você tem que saber, né? Para você poder convencer a pessoa que achou a lavanda por R$30, não comprar a lavanda de R$30, digamos assim, né?
E uma das informações que eu acho muito importante e que não é toda marca que coloca é o método de extração. Paula, nada a ver, por quê? Porque o método de extração dá diferença no óleo essencial que você está adquirindo, tá? Então, vou dar um exemplo. Ylang Ylang. Você tem Ylang Ylang destilado e extraído por CO2. São dois óleos essenciais com odor diferente, tá? Paula, por que diferente? Porque a destilação de óleos essenciais, ela capta as moléculas voláteis. E aquelas que não são voláteis e que fazem parte do aroma da flor, não vai para o óleo essencial. E aí é por isso que tem óleo essencial que a gente fala, nossa, não tem nada a ver com a planta, porque ela foi destilada. Aí ela foi extraída por CO2, é mais caro, tem uma tecnologia mais refinada, mas é um aroma mais fidedigno com a planta aromática. Então, dependendo do trabalho que você está realizando, você está trabalhando com perfumaria botânica, você está esperando, né, um aroma mais fidedigno com a planta, você tem que saber o método de extração que você está comprando. Porque os métodos de extração fazem diferença na qualidade do óleo essencial que você está comprando, tá? Faz diferença no resultado quando você está trabalhando, por exemplo, com uma sinergia. E aí faz diferença também quando você encontra lá a laranja doce prensada a frio, ela tem furanocumarina. E quem é a furanocumarina? É a que queima a pele com o sol, né? Quando você manipula a casca do limão, a casca do limão é rica de furanocumarina. Por isso, queima a pele quando você come peixe lá na praia, né? E aí, acontece a mesma coisa com óleo essencial prensado a frio da laranja doce, da mandarina, da bergamota, da tangerina e por aí vai, né? Mas aí você encontra no rótulo uma coisa chamada LFC, livre de furanocumarina. Mas o que significa isso? Significa que é um óleo que foi prensado a frio e depois destilado. Ou foi destilado direto. E aí, ao destilar, ela perdeu a furanocumarina. Tá? Então, é uma informação que é importante você ter. Porque ao ter aquela informação, você já sabe mais ou menos o que esperar. Muitas pessoas procuram a loja e falam assim: ah, eu quero um absoluto, que o absoluto é o mais puro. Absoluto não é o mais puro, é um outro método de extração, tá? É um outro método de extração de plantas geralmente sensíveis ao processo, por exemplo, de destilação. Só que como elas são sensíveis, exemplo, jasmim. Florzinha de jasmim é muito sensível, né? Como é que você vai colocar ela para fazer uma destilação num calor e tal? Você faz o quê? Você pega e coloca ela ali para fazer numa gordura onde ela tem toda uma afinidade química e o óleo dela, né? A parte dela aromática vai passar para o óleo basicamente absoluto é isso, tá? O óleo vai ficar rico, impregnado, né? Com o óleo do jasmim e depois aquele óleo vai passar por um outro processo de filtragem, tá. Isso é o absoluto. Então você tem um aroma muito mais fidedigno com a planta. E aí quando você encontra o Ylang Ylang, você encontra o Ylang Ylang de preços muito diferentes, porque acontece isso. O Ylang Ylang é obtido por destilação, por CO2, por vira absoluto. Você encontra o Ylang Ylang de várias formas. E o Ylang Ylang, ele tem um aroma muito forte, mas para perfumaria ele é poderoso. Quem gosta de perfumaria botânica, o Ylang Ylang, uma gotinha de Ylang Ylang é uma doideira. Se você tem Ylang Ylang em casa e sente o aroma dele, você chega a fazer assim, ó, de tão forte que é. Você sabe disso, né? Quem tem Ylang Ylang aí, fala pra mim se não é forte. É forte, mas de Deus, gente. Ylang Ylang é porreta. Bom, e uma outra informação que eu considero muito importante, origem.
E aí eu vou trazer um exemplo muito típico que é a melaleuca ou tea tree. A melaleuca ou tea tree, que é o mesmo nome, a mesma coisa, vem da planta Melaleuca alternifolia, né? Ela é típica da Austrália. Ah, Paula, mas o meu é do Brasil. O que isso representa? Então, vou te explicar. O que acontece? Na Austrália hoje existe uma associação que se chama Australian Tea Tree Industry Association. A minha língua não é inglesa, tá, gente? Então, não me zoe, não zoe o meu inglês. Então, assim, na Austrália hoje existe um órgão regulador do óleo essencial do tea tree. Esse óleo regulador, ele define a quantidade exata que tem que ter o tea tree. Ele define que o tea tree tem que ter baixo teor de cineol e alto teor de terpinem 4-ol. E aí, quando ele define isso, ele define um padrão de qualidade do tea tree da Austrália. E aí, quando você adquire aqui no Brasil, e aí eu vou dar um exemplo, uma diferença, né? Lá na Austrália, o cineol, a molécula cineol no tea tree da Austrália, ele tem de 2 a 5% de cineol. Já no Brasil e em outras regiões do mundo, ele tem até 10% de cineol. Aí eu volto lá naquele caso, né, da pessoa que usou o tea tree, coçou. Por que coçou? Porque muito cineol coça a pele. E aí você tem um tea tree aí em casa e não sabe por que coçou a pele. Com alguém que tá aí, já aconteceu isso? Do tea tree coçar a pele? Coça por causa do alto teor de cineol. E às vezes você não tem resultado porque não tem tanta quantidade de terpinem 4-ol. Então, o óleo essencial da Austrália, ele possui um órgão regulador que define o que é um óleo essencial de qualidade, com padrão de qualidade, tá? Existem agriculturas no Brasil que tem certificação dessa associação. Aí vem o selo dela. Aí vem o óleo essencial, vem com selo lá. Certificação do Tea Tree Industry Association, que significa baixíssimo teor de cineol, de 2 a 5%, significa que aquele tea tree vai funcionar, que é uma beleza, não vai coçar a pele e tem terpinem 4-ol top de linha acima de 40%, tá? Então também é importante você entender o que você está comprando, o óleo que está lá no rótulo, né? O método de extração, a origem, tudo que eu citei aqui é importante estar no rótulo. É importante, por exemplo, que a marca disponibilize, por exemplo, uma ficha técnica, a cromatografia, vários documentos. Quanto mais informações você obter daquele óleo que você está adquirindo, melhor, tá? O terceiro erro mais comum que eu vejo, né? É usar o óleo essencial sem diluição. Aí vem a pessoa de cara e fala assim: ah, é porque tem uns que são dermoagressivos, tem uns que são dermocáusticos. Concordo em gênero, número e grau. Você não vai usar os óleos essenciais que são dermoagressivos e dermocáusticos quando eles fazem mal, eles atacam a pele quando utilizados puro. Aí eu concordo. Só que eu vou além. Muitos óleos essenciais, quando você usa de forma não diluída, não tem problema nenhum com a pele, mas você não obtém resultado. E por que você não obtém resultado? Porque, gente, quem tem afinidade com o nosso organismo, quem é aluna minha sabe, quem tem afinidade com o nosso organismo, óleo vegetal, tá? Óleo vegetal, ele é rico em ácidos graxos, né? E aí, quando você usa o óleo essencial no óleo vegetal, o óleo vegetal tá ali para carrear o óleo essencial para a estrutura que você tá querendo cuidar, da estrutura que você tá tratando.
Então, não usar o óleo essencial diluído pode trazer o seguinte, falta de resultado, né? Simples assim. A copaíba, por exemplo, não é dermoagressiva, não é dermocáustica. Aí, às vezes, você não tem resultado numa inflamação de uma articulação, né? Ou então demora muito. Aí você dilui num óleo vegetal, o que que acontece? Você tem mais resultado? O resultado vem mais rápido, porque é o óleo vegetal que tem afinidade com as nossas estruturas, com o nosso organismo. É ele que vai fazer o óleo essencial penetrar para a estrutura que precisa ser tratada, tá? Então, é importante que você saiba a hora de usar um óleo essencial puro e a hora de usar o óleo vegetal, o óleo essencial diluído, né? Que aí você vai ter resultado, tá? A Janine tá perguntando, né? O óleo vegetal melhor para cicatrização, qual tu aconselha? A rosa mosqueta, né? A rosa mosqueta, ela é um óleo vegetal fora do comum, tá? É um óleo vegetal assim, totalmente fora. Ele é um óleo vegetal que tem maior quantidade de alfa-linoleico disparado quando comparado com outros óleos, tá? Então, cicatrização, falou em cicatrização, pensa no óleo vegetal de rosa mosqueta. Falou em ressecamento de pele, né? Que ontem eu até comentei sobre herpes, pele repuxando, que precisa de vitamina E, o mais rico é o germe de trigo, tá? Então é importante você entender os erros que você pode estar provocando para você poder explicar até para a pessoa. Ah, fulano, você vai usar esse óleo essencial aqui diluído em óleo vegetal. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho óleo vegetal não, vou usar puro. Aí você vai falar, mas não vai funcionar. Que é o óleo vegetal que vai carrear o óleo essencial para a estrutura que precisa ser tratada. Ah, não entendi nada que você falou. Tá, o óleo vegetal ele é rico em ácidos graxos. Continuo não entendendo. Tá, a pele, nossa pele, tem ácidos graxos. Então, a compatibilidade do óleo vegetal com o nosso organismo é surreal. Com a nossa pele, é surreal. Paula, mas óleo essencial não é óleo gorduroso? Não. Óleo essencial se chama óleo por causa da sua afinidade com os óleos gordurosos e essencial por representar a alma da planta, tá? Então, assim, é importante a gente entender esses erros que a gente pode estar praticando e pode estar... Uai, aconteceu alguma coisa aqui. Não sei o que aconteceu aqui. É importante a gente entender os nossos erros, é importante a gente entender o porquê que esses erros acontecem, o quanto a gente está praticando eles, para a gente mudar e explicar na hora que a gente indica, né? Para a pessoa. Porque você vai falar para a pessoa, usa 3 gotas. Ontem eu passei uma formulação até de herpes zoster, né? E aí a pessoa falou, mas só isso de gota de óleo essencial? Eu falei, só. É o que está indicado aqui no livro, é o que eu estudei e eu não recomendo mais que isso. Então a gente também tem que tomar cuidado no que a gente está falando e para quem a gente está recomendando, porque a pessoa muitas vezes entende o que ela quer, tá? Eu tô com um problema aqui, peraí. Vocês estão me escutando? Gente, eu tô falando hoje que nem uma tagarela, né? Peraí. Bom, e aí eu falo muito isso porque você atende pessoas, você conversa com mãe que quer resolver o problema do filho para ontem. Aí você tem que explicar que a aromaterapia tem resultados, mas são resultados terapêuticos, né? Para picada de inseto, sempre coloco lavanda, bem pontual. Isso aí, tá ótimo, né? Quando você sabe utilizar de forma pura, no momento certo, na hora certa, continue usando, tá? Isso não tem problema, Janine. E um dos outros erros que a gente tem também é não fazer anamnese, né? Não entender o histórico da pessoa.
Aí eu falo isso, eu trago como um exemplo típico, são as gestantes. As gestantes, elas sempre procuram aromaterapia. A mulher danada. A mulher, quando descobre que tá grávida, ela vai direto na aromaterapia. E aí você tem que saber com quem você está falando, com quem você está conversando. Uma gestante, gente, eu vou falar uma coisa muito séria sobre gestante, tá? Ela pensa que porque é natural não é perigoso. Esse é o primeiro ponto que ela pensa. E tá errado. Outro mantra, né? Importante, tá? Não é porque é natural que você pode usar à vontade. Os 3 primeiros meses de uma gestante, eu não recomendo usar os óleos essenciais. Eu recomendo usar óleo vegetal para hidratação, evitar estria, né? Uma massagem com óleo vegetal acalma a gestante, tá? Eu não recomendo. Por quê? Porque vários óleos essenciais, eles são neurotóxicos. Vários óleos essenciais não têm estudos conclusivos sobre como vão atuar na formação de um bebê. E o primeiro trimestre de gestação é o mais importante da gestante em termos nutricionais. Então, se uma gestante te procura, que é super comum isso acontecer, né, na aromaterapia, você tem que saber explicar isso para ela. Os 3 primeiros meses é muito perigoso. É quando você está formando todo o meio para que o seu bebê desenvolva. É quando o seu bebê está desenvolvendo toda a parte nervosa, tá desenvolvendo os ossos, o cérebro, o organismo, todos os órgãos estão sendo desenvolvidos ali, principalmente no primeiro trimestre. E aí você pega e coloca óleo essencial, e aí a gente vai lembrar lá da história da talidomida, né? Que foi um remédio autorizado para utilizar para acalmar a gestante. E aí o que aconteceu? Anos depois, descobriu que aquele remédio que foi autorizado para usar com gestantes causou várias deformidades em feto. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de manipular óleos essenciais com os gestantes. E aí vem aquela história do erro comum de usar com intuição. Às vezes a gente usa com intuição, eu acho que ela vai precisar disso. E erramos na nossa escolha devido a não entender as contraindicações. Um exemplo típico que eu tenho de gestante e de uso de intuição foi uma doula que no dia do parto da parturiente, né? Ela pegou e colocou a laranja doce lá. A parturiente detesta a laranja doce. A parturiente, gente, nunca mais quer ouvir falar de aromaterapia. Nunca mais quer ouvir falar de laranja doce. Porque quando a doula dela pingou ali no box, subiu aquele aroma, ela falou, que cheiro é esse? E foi um negócio o parto dela. Então, às vezes, a sua intuição não está sempre correta, né? E a nossa intuição também está ligada ao nosso gosto, ao que a gente gosta de odor, né? Às vezes a gente escolhe um odor por a gente gostar, por a gente ter afinidade, mas a pessoa que vai usar nem sempre tem aquela afinidade, tá? Então é importante a gente pensar nessa questão de trabalhar com intuição. Não é 100% errado, mas tem que pensar. E outro erro comum, né, é a gente não conhecer essas contraindicações. Então existem aqueles óleos que possuem moléculas que são neurotóxicas, né? E aí você está trabalhando com bioterrenos, está trabalhando com pessoas que têm propensão a uma epilepsia, por exemplo, crianças com diagnóstico de autismo. E aí você pega um óleo essencial sem conhecer que ele tem uma contraindicação para aquilo, que pode estimular futuramente uma epilepsia e indica. Então é importante a gente saber quais são os óleos, quais são as moléculas que são neurotóxicas. Eu tô falando pra caramba, né? Já passou mais de 50 minutos e eu tô no 5º erro. Jesus! Boa tarde, faz uma pausa para falar da menopausa? Falo, Dalva, gostei da dica, tá?
E um outro erro muito comum que vem acontecendo é sobre a ingestão de óleos essenciais, né? Eu vou falar mais rápido por causa do tempo aí que voou. A ingestão de óleos essenciais causa muita polêmica, porque algumas marcas falam que elas são autorizadas a ingestão, outras marcas não são. O que acontece? Não existe uma regulamentação clara no país de como o óleo essencial deve ser registrado. Quem escolhe o registro é a marca. Então vem a marca, registra o óleo essencial como uma matéria-prima de cosmético. Matéria-prima de cosmético não pode ser ingerida. Vem outro óleo essencial e pega e registra como aromatizante de alimento. Aromatizante de alimento pode ser ingerido. E aí começa a briga, né? Então, por falta dessa regulamentação clara, a marca registra o óleo essencial da forma que ela quer. E aí eu tenho óleo essencial que teoricamente pode ser ingerido e outra não. Mas antes de a gente entrar na questão fiscal, a gente tem que lembrar que a gente tem duas escolas de aromaterapia basicamente, a francesa e a inglesa. A francesa apoia a aromaterapia de um ponto de vista clínico. Então, ela apoia a ingestão. Mas uma ingestão consciente, uma ingestão correta, uma ingestão segura, tá? Não é do jeito que estão fazendo aqui no Brasil. No Brasil, eu vi gente com receita para fazer ingestão de óleo essencial para emagrecer. Eu falei pra pessoa, vai chupar laranja, gente. Não pode ficar ingerindo óleo essencial para emagrecer. Tá? Óleos essenciais são agressivos. Muitos deles são agressivos à pele, como eu já citei aqui. E aí você imagina o que ela não faz com a sua mucosa. Dureza, tá? Não faz com a mucosa de todo o sistema digestivo. Que é uma pele muito fina. Então a gente tem que ter essa noção. Aí a pessoa me responde assim, não, eu tomo em cápsula. Aí eu quase tenho um troço, gente. Cápsula estoura e solta o óleo essencial lá dentro de você, tá? Então a gente tem que pensar. Eu não sou contra a ingestão. Quem tem aula comigo sabe disso, tá? Mas eu sou a favor de você entender o que isso significa, por que isso existe. Tem marca que entrou forte no mercado e vende para suas revendedoras que é a única autorizada para ingestão. Exatamente, Janine. Na verdade, é autorizada para cosmética e alimentícia. Isso está denegrindo a aromaterapia, exatamente. Tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento do que significa a ingestão. Lá na França, a ingestão não acontece só o uso via oral, também tem via vaginal e via retal, mas é lá na França, tá? Não é aqui no Brasil, onde a gente não tem uma regulamentação clara. Então vamos ter cuidado com as coisas que a gente escuta, com as recomendações que a gente pega, né? Os óleos essenciais, orégano, olíbano, que mais? Cravo, são óleos fortíssimos e são recomendados para serem ingeridos. E honestamente, você não sabe o que seu futuro, o que vai acontecer no futuro ao você fazer essa ingestão, né? Então não faça isso. Algumas pessoas me procuraram falando, ah não, Paula, eu li que o olíbano cura câncer, sei lá, né? Gente, quem me acompanha sabe, eu não gosto de usar essa coisa de tratamento curativo, tá? A gente tem que saber lidar com as coisas. Existe também artigo científico que mostra que células sentem odor. E se existem artigos que falam que células sentem odor, você não precisa ingerir. Então você precisa começar a entender o que o mercado está falando tecnicamente, para você entender o que a pessoa que você está conversando está falando.
Quem estuda comigo sabe, eu não fico defendendo uma marca, eu não fico defendendo. Eu busco passar maior informação técnica para que você tenha a sua própria escolha, a sua própria crítica, a sua própria opinião. Tá? Então é importante isso, é importante a gente entender isso. Por que que acontece essa briga de ingestão, né? Aí fala de grau terapêutico. Jesus toma conta, não existe nada que fale o que é grau terapêutico. Você tem nível 1, 2, 3 de grau terapêutico, não existe isso. Todo óleo essencial, puro e natural, é terapêutico, tá? Por quê? Porque todo óleo essencial é rico em propriedades terapêuticas. Ponto final, ponto afirmativo. Então não existe uma marca que tem grau terapêutico e outra que não tenha. Inclusive existem países que já proibiu a utilização desse termo, tá? Acho que o Canadá proibiu, se eu não me engano. Eu não lembro mais. Mas alguns países estão começando a proibir o termo grau terapêutico por causa disso, porque não existe isso. Tá? E assim, no mercado a gente encontra até óleos essenciais adulterados, mas eu nem vou entrar nesse mérito hoje. E aí, no workshop de segunda-feira, eu falei desses erros, né? Só que aí a gente acabou passando batido, porque o tempo também vai correndo. Aí hoje eu trouxe na pausa aromática uma discussão bacana sobre os erros mais comuns que a gente acaba fazendo mesmo, né? Acaba fazendo aquilo. Até porque a gente escuta falar e vai fazendo errado, né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, como é que a gente está trabalhando, qual é o nosso objetivo terapêutico, né? Se é um paciente em exceção, gestante, lactante, bebê, pet, pacientes neurologicamente afetados, acamados, gente gestante, a pele da gestante fica muito sensível durante a gestação. Você pegar qualquer óleo essencial e usar, hello, não faça isso. Tem que ser mais diluído ainda. O olfato da criança até os 8 anos de idade é mais apurado do que o do adulto. O cachorrinho, então, perder de vista o olfato, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão do que a gente está trabalhando, como usar, dos nossos erros, reconhecer e melhorar. E é por isso que eu trouxe essa pausa aromática de hoje, para falar dos erros que eu comentei lá atrás, na segunda-feira, tá? E aí, essa live vai ficar gravada aqui, caso alguém queira assistir novamente, para você poder anotar algumas observações que eu escrevi. Né? E aí um erro também que eu vejo que é muito comum, que eu falei até na coisa, é utilizar os utensílios de maneira errada, né? E aí eu falo, cara, você vai misturar uma formulação, você tem que misturar com um bastão de vidro. Né? A gente tem que lembrar dessas coisas, né? E aí você vai fazer a formulação lá na sua mesinha linda, maravilhosa, e aí não tem uma boa esterilização, e aí? Então a gente também tem que saber, tá? Eu quero agradecer muito quem me escutou aqui nesse vídeo de hoje. Hoje eu tô com as matracas, né? Ó, um beijo no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui.